Então, pessoal, só rápidos avisos, né? Eu mandei uma mensagem para vocês pedindo que vocês fossem visitar os materiais lá que estão postos no Swap, né? São materiais que estão bem encurtados, né? Tanto as apresentações como os vídeos, são vídeos curtos. E precisa pelo menos assim, na última hipótese, passar pelo menos uma vez cada um daqueles materiais. Porque senão fica só essa divulgação da aula, exceto se tiver um gênio aí na turma, a grande maioria, né, como eu, por exemplo, temos que estudar, né, não tem outra alternativa. Então eu peço encarecidamente que vocês visitem os materiais e gastem o tempo suficiente, pelo menos, para fazer uma revisão de cada. No encerramento do primeiro bimestre, caso alguém precise de recuperação, eu vou direcionar as recuperações para os materiais que eu tenho em outro curso, que é equivalente a esse, que é dado no técnico noturno e que são totalmente em português. Só que lá, em vez de você ter 12, 14 slides, você tem 30, 37, 40. Em vez de você ter vídeos de 4, 5 minutos, você tem uma aula inteira de 1h30. Então, comparativamente, é mais vantajoso a gente gastar nossa energia para fazer as revisões do que está sendo colocado na aula, tá? Porque ele é mais resumido. Lá eu destrincho mais, eu entro mais em detalhe. E então é bastante extenso. Então eu entendi que seria interessante eu dar esse aviso, porque eu espero, né, que só em último caso seja necessário fazer recuperação. Então, tudo está sendo feito muito bem calculado, né? Aqui a gente usa o inglês, mas ele está encurtado, está resumido, bem nos pontos principais. E lá, no outro curso, como é um curso de gente que já está na indústria e tal, ele é mais extenso, tá bom? Então, por favor, visite os materiais, né? Porque, como eu disse, a alegação de que não está absorvendo pode acontecer em qualquer idioma. Se o cara não tiver uma revisão, não tiver um contato, vai acontecer em qualquer situação. Ok. Any questions antes da gente começar? Acho que não, né? Legal. Hoje eu vou falar, pessoal, sobre diferentes métodos de representação de um mesmo circuito, né? Essa é a temática de hoje. Então, different methods of representative of the same control circuit. Os diferentes métodos para representar a mesma informação, né? Feita de maneiras diferentes. O que são diagramas, né? Os diagramas são uma comunicação não verbal, é uma comunicação gráfica que passa uma mensagem muito particular, muito técnica, mas é uma mensagem, né? E só interpreta essa comunicação quem está familiarizado com ela. É uma comunicação, quase um idioma gráfico, vamos dizer assim, né? E nós temos algumas maneiras para fazer essa informação chegar ao público-alvo, né? Então, aqui nós vamos falar em uns Types of Motor Control Schematics. Então nós vamos falar de Diagrams, Schematics, Illustrations, Pictorial,
wiring connections, things like that, coisas como essa nós vamos falar. Então aqui nós temos um primeiro que é o ladder, ou também chamado de elementary diagram, o diagrama elementar. O ladder, provavelmente vocês já estão vendo alguma coisa na disciplina de CLP, né? E esse tipo de diagrama, a comunicação dele é basicamente em duas hastes, né? E os degraus aqui, ó. Então, aqui nesse exemplo, nós só temos as duas hastes e só temos um degrau. Mas você pode ter diversos degraus, né? Que se assemelha a uma escada, que é a tradução de ladder, ok? Nessa figura elementar aqui, o que nós temos? Nós temos uma barra aqui, que nesse caso é a nossa fase, é a nossa energia elétrica que está vindo de uma fase aqui, L1, certo? Essa energia, ela vai circular em direção a outra fase, porque tem diferença de potencial, né? A corrente elétrica só circula se houver diferença de potencial. Então ela vai em direção da L2, ok? Nesse caso aqui nós temos um push button, que é uma botoeira, né, de contato momentâneo, tipo normally close. Então essa aqui é normalmente fechada. Essa botoeira aqui, que está descrita como stop, é uma botoeira para desligar o sistema, né? Então ela fica naturalmente em estado ligado. Somente quando eu pressiono, a botoeira se move e desconecta os pontos elétricos de tal maneira que ela interrompe a corrente. E quando ela interrompe a corrente, essa bobina, que aqui está descrita como M de magnetics, de magnético, é uma bobina, um coil, né, uma bobina. Ela para de receber energia, a corrente que circula por ela, porque você acionou o botão de stop. E aí você desenergiza o sistema, tá? Aqui nós temos o botão de partida do start, um push button normally open, ou normally open push button, uma botoeira normalmente aberta. Somente quando eu aciono aqui, o contato é feito, a corrente circula e aciona a bobina magnética, certo? Nós temos aqui um contato paralelo ao push button, que é um seal, é um selo. Quando você dá a partida aqui, que a corrente passa pelo magnético e o magnético movimenta, traca, se você tirar o dedo daqui, isso é um sistema de mole, ele volta para trás e ele desliga e cai tudo de novo. Então, para não cair, quando você dá a partida aqui, a corrente circula, aciona. Esse contato de selo, ele está atrelado a essa bobina. Então, como a bobina tracou, ele fecha por aqui também. Esse normally open aqui vai para close. Ele fecha. Mesmo que você tire o dedo, a corrente não acha mais esse caminho, mas passa pelo paralelo aqui. E continua mantendo a bobina atracada. E em série com a bobina, tem um contato normally close, que é do OL, ou Overload Relay, relé de sobrecarga. Esse contato aqui, pessoal, ele pertence a esse dispositivo que está aqui embaixo, ó. Que aqui nesse diagrama não está representado a potência. Esse aqui é o relé de sobrecarga, ou OL, Overload Relay, tá? Então, esse diagrama aqui é um diagrama tipo ladder. O ladder, ele está mostrando só a parte de lógica, de controle. Ele não tem a parte de potência. Já o diagrama de baixo, que é o wiring or connection diagram,
É um diagrama mais completo, é um diagrama de fiação ou de conexão, né? Os dois são aceitos. Então, esse aqui, ele tem tanto a parte lógica quanto a parte de potência. A parte lógica aqui está simbolizada na cor azul e a parte de potência está na cor preto, ok? Aqui é só sinal, aqui é baixa potência e aqui é alta potência, porque a nossa carga, que é o objetivo do acionamento desse circuito, está aqui, tá bom? Então ele está diferenciando por cor. Nem sempre isso é possível. Boa parte dos diagramas, quando a gente imprime, ele está em negrito. Então, aí a gente diferencia pelas características da simbologia. Tá? Depois eu volto aqui na explicação. E por último, né, nós temos aqui nessa figura um tipo pictorial diagram, um diagrama ilustrado. Esse diagrama ilustrado aqui, pessoal, ele é muito útil para leigos, porque o leigo não tem que interpretar a simbologia que está nesse ladder e nem no wire. Ele pode vir direto aqui, certo? E simplesmente copiar, sem entender. Ele só replica sem entender o que significa, que nem fosse um papagaio falando a linguagem humana. Não sabe o que significa, mas repete. Então, assim, você só segue o que tá nas imagens. Essa seria o objetivo do pictorial. O pictorial, você encontra em muitos manuais para instalação ou para pôr em funcionamento de máquinas ou produtos que quer passar uma mensagem para um leigo. Então o cara não vai entender profundamente como funciona uma máquina de fotografia, antigo, né? Isso já é uma ideia antiga, uma câmera de fotografia. Ele simplesmente vê aquelas imagens e ali ele replica, né? Mas, então por que em vez de a gente ter esses tipos ladder, wiring, a gente só não usa o pictorial? Porque o pictorial ele é muito limitado em quantidade de dispositivos. Não daria para você replicar essa imagem, que é uma imagem que se assemelha à peça real, ela é praticamente uma projeção da peça real. Você não conseguiria fazer circuitos muito complexos, porque as imagens ficariam muito grandes. Então, normalmente, o pictorial é usado para pequeno volume de dispositivos. Não dá para dispositivos que tenham muitos componentes ou muitas ligações, tá bom? Então, basicamente, esses diagrams, eles passam uma mensagem. Essa mensagem, assim como a gente está fazendo aqui no inglês, a gente só vai interpretando na medida que a gente vai estudando e entendendo o que é. E absorvendo e assimilando. Ao ponto que chega um momento que você bate o olho e você já reconhece o que aquilo quer dizer, né? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ok, eu vou seguir. A gente viu já no estudo de sequence control, de controle sequenciado, a gente já viu alguns diagramas ali bem elementares, né? Tanto nas minhas projeções aqui, nos meus slides, quanto também nos mini vídeos que eu publiquei lá, que apresentaram de maneira mais ilustrada, de maneira mais com animações e com inglês mais nativo, que ajuda muito também a gente melhorar, né? Então é bastante interessante ver. Eu não sei se alguém viu aqueles vídeos, mas durante a aula, quando eu estava mostrando uma projeção que tinha um assembling, uma montagem,
ou também lá não era chamado de assembly, lá estava chamado de manufacturing, fabricação, mas eu disse que o assembling ficaria melhor. Enfim, eu dei um pitaco de que provavelmente aquelas cores dos fios, laranja, lilás, verde, provavelmente era para ser didático a montagem, para que ela fosse fácil de ser organizada. E não é que eu confirmei isso vendo o vídeo, porque o vídeo eu vi depois, eu achei depois da minha aula e eu vi depois, eu publiquei depois. E realmente, aquelas cores que estavam lá, era para fazer a rota, né? Para fazer, isso vai do ponto A ao ponto B, tal cor. Do ponto B ao ponto C, outra cor. E exatamente naquele vídeo ele mostrou isso, tá? Confirmando a minha tese. Então, Electrical Control Circuits Language Diagrams is that. Né? Então, é uma comunicação de circuitos elétricos, é uma linguagem. Né? Electrical symbols, words, and the line diagrams provided the information necessary to understand the operation of some electrical control circuits. Então, símbolos elétricos, palavras, linhas de desenho, de diagrama, provê, né, a informação necessária para entender a operação de alguns circuitos de controle, circuitos elétricos de controle. Olha aqui, gente, como é que é engraçado. É mais fácil entender no inglês do que tentar traduzir no português. Ó, Electrical Control Circuits, já de pronto já sei o que é isso, né? Aí você vai traduzir, você tem que ir para frente e para trás, né? Então, some, alguns, né? Circuitos elétricos de controle. E nós temos que ainda enfiar as preposições aí, né? E eu aproveito esse exemplo para dizer para vocês que a gente tem que pensar direto no idioma de origem para não ficar tendo que fazer essas traduções. Elas são complicadas. Elas demandam tempo, né? Então, Electrical Control Circuit, de primeira, já sei o que é, né? Não fica fazendo tradução, não. Perde muito tempo e fica, às vezes, até confuso. Used together, they create a type of control language that use it to transfer information and ideas quickly and efficiently. Então, usados esses símbolos, essas palavras, essas linhas usadas junto, elas criam um tipo de comunicação de controle, né? E são usadas para transferir informações e ideias rapidamente e eficientemente. Essa é a ideia, né? Então, nós estamos aprendendo uma linguagem aqui. Essa linguagem me é necessária até o fim do curso. E class by class, né? Aula a aula, cada vez que vocês são expostos a essa simbologia, a essas linguagens, vocês vão ficando mais familiarizados, né? E eu sempre friso, eu falei com vocês provavelmente lá no terceiro, falo no quarto, se tiver que ir para engenharia a gente fala também, para o técnico noturno, e que essa é um código de comunicação específico da área elétrica, mas se você mudar para mecânica, vai ter lá uma comunicação, uma linguagem da mecânica. Se você for para química, tem uma linguagem de química. Se você sair da área das exatas e você for para ciências biológicas, tem lá também os diagramas deles, a linguagem, as cifras, né? Os códigos. Então, assim, eu falo que é útil a gente aprender, porque a gente está aprendendo um código, a gente está aprendendo uma linguagem, e quando a gente for exposto a outra, por similaridade, a gente sabe mais ou menos qual que é os objetivos, né? É lógico que a gente precisa ser exposto à experiência.
A semana passada eu fui acompanhar eu estive ajudando a fazer um ultrassom abdominal da minha cachorra que tá velhinha e ela não estava bem e nós fomos lá fomos fazer o exame e eu tive que entrar na sala para ajudar, né? A manter o animal na posição certa, etc. E aí a veterinária ia passando o scanner do ultrassom. Eu vi algumas imagens lá. Ela falou, ó, isso aqui é o fígado, isso daqui é o rim dela, ó, tá vendo? Aqui tem uma infecção. Ah, eu sei que é o rim, que tem uma imagem que me lembra, mas a infecção eu não consigo enxergar. Por quê? Porque tem um olho clínico, tem um olho treinado para ver naquele monte de manchas o que é o quê, aonde que... Ela falou, a bexiga dela tá cheia. Eu falei, não vejo nada, doutora. Eu não vejo nada. Por quê? Porque meu olho não está treinado, pessoal. Mas se eu der um circuito elétrico para ela, também ela não interpreta nada. Então é a questão da gente se acostumar à linguagem, à comunicação de cada área que a gente for, né? Se a gente for para a área, por exemplo, de artes, tem lá cifras musicais, né? Eu até quando era muito jovem, eu tentei começar a estudar, mas eu não tinha muita facilidade, eu não foi muito longe, mas eu lembro que tinha as notas, tinha as cocheias, semicocheia, fusa, semifusa, compasso de 3 quartos, 2 quartos, sei lá. E cada área tem a sua simbologia, a sua linguagem, a sua maneira de passar a informação. The symbols in control schematic represent devices. Os símbolos num esquema de controle representam dispositivos, né? Componentes, power conductors, condutores elétricos, né? Os cabos elétricos que vão levar a corrente de um dispositivo para o outro, né? Que inclusive a gente usa muito lá no nosso laboratório de máquinas. Então tem power conductors, que é os condutores na etapa de potência, e tem o control conductors, os condutores na etapa de controle. No nosso caso, lá no laboratório, pessoal, a gente tem um cabo padrão, a gente tem um conductor standard conductor, nós temos um cabo padrão. Então o nosso cabo padrão é usado tanto no controle como na potência. Mas se você vai construir um painel real industrial, você não vai usar os mesmos condutores. Por quê? Porque é economicamente, dimensionalmente inviável. Os condutores de potência eles têm mais material, eles têm mais cobre, a bitola, né, o diâmetro do condutor é maior. E no controle você não precisa dessa potência, então os condutores são mais finos. E também ajuda a compactar um pouco a montagem, a dimensionalmente ficar mais adequada. Então, você pode ter, num caso real, os condutores, né, os cabos para a etapa de potência e a etapa de controle de dimensões diferentes. Nós temos também conductor connections, que seria na ponta dos condutores, vai um conector clampeado. Ele vai atarrachado na ponta do condutor para poder então fazer a conexão, que normalmente são conexões com parafusos, né? Então eles têm os conectores na ponta dos cabos e tem os terminals nos dispositivos, esperando o conector dos cabos. E também a gente tem loads, as cargas, loads, né? As loads like motors. O motor é um tipo de carga, tá? Pode ser resistência para aquecimento, pode ser lâmpadas para iluminação. As cargas normalmente são os objetivos finais do que a gente quer
aonde produz o trabalho ou o serviço que a gente procura, né? Então, no caso do motor, a gente procura movimento, tração. No caso da lâmpada, nós procuramos por energia energia luminosa. No caso de resistance, nós procuramos energia térmica produzida pelo aquecimento da resistência. Any questions? Bom, então essa estruturação dos diagramas, ele é composto por words, phrases, abbreviations, no esquemático, né? E na schematic. Geralmente são aceitos termos que representam funções. Então, essas palavras, essas frases, essas abreviações que existem lá no diagrama é para nos comunicar funções, ou descrever ações, ou listar sequência de operação. Então, no diagrama não existe só desenho, não existe só simbologia, mas há uma composição mista de símbolos, linhas de ligação e words or phrases or normally, que é mais comum, abreviações. Né? Em muitos casos, in muitos cases, the symbols and the words have similarity to items that they represent. Então, em muitos casos, os símbolos, as palavras, têm similaridade com o que eles estão representando. Então, por exemplo, K1. Então, você pega o contator, que é um relé, certo? No alemão, ele é escrito com K. Então, a gente usa a abreviação K para contator. Isso se eu pegar um diagrama normalmente de origem europeia. Se eu pegar um diagrama de origem norte-americana, normalmente eu vou encontrar a palavra C, porque o contator no inglês, assim como no português, é escrito com C. Então, esse símbolo já está, essa words, ela está já similar à palavra que representa aquele símbolo, tá bom? The basic types of schematics are shown in the figure at the first slide. Então, a gente mostrou lá naqueles esquemáticos, né, os tipos diferentes que tinham, os tipos básicos de esquemáticos, né? Lá está descrito em 3 tipos, A, B, C, né? E que ilustram aqueles 3 diferentes métodos que eu mostrei, que é o ladder, que é o writing e que é o pictorial, né? Mas todos eles é o mesmo circuito. Eles foram feitos em cima da mesma ideia. Qual que é o problema do ladder? O ladder só tinha informação do controle. O wiring tinha controle e tinha potência. E o pictorial tinha tudo. Tinha controle e tinha potência através do desenho ilustrativo real das peças. Deixa eu me medir aqui, estamos com 9 horas e 48 minutos, né? De vez em quando eu tenho que olhar no relógio aqui. Online diagrams, diagramas de uma linha, né? Eles são que usam uma linha simples, símbolos gráficos para indicar um caminho, path, to indicate the path. Eles são, então, diagramas de uma única linha e símbolos para indicar um caminho e componentes de um circuito elétrico. No caso lá daquele primeiro exemplo, era um diagrama exatamente assim, tipo single line, só uma linha de representação. One-line diagrams are used when information about the circuit is required.
Então, os diagramas de uma linha são usados quando a informação sobre o circuito é solicitada, required, solicitada, demandada. But detail of the actual wireless connection and operation of the circuits are not. Então, mas as conexões reais e operação no circuito não estão, né? Eu mesmo me perdi nessa frase aqui, deixa eu ver se eu entendi bem o que ele quis dizer. Eu já esqueci, na verdade. Online diagrams are used when information about circuits is required. Okay, but details of actual wire connection and operation of circuits are not. Ele está dizendo assim que é uma informação de uma linha, mas ele tá pobre ele é muito simples, ele não tem todos os dados que pode eventualmente compor esse circuito ou essa operação. Como eu disse, os circuitos de ladder, eles mostram mais a lógica, né? Eles mostram a lógica, eles evidenciam a lógica do sistema. Por isso que ele é muito usado lá no CLP. O CLP, ele não comanda, aliás, ele comanda a parte de potência, ele manda a ordem para a parte de potência realizar uma tarefa, mas ele não faz, ele não está incorporado à parte de potência, ele está indiretamente incorporado, mas não diretamente incorporado. Por isso que o ladder resolve o problema do CLP, porque o CLP é o cérebro, ele manda as ordens, tá? Mas ele não faz o serviço pesado, certo? Ele é o cocheiro, certo? Mas não o cavalo nem a carroça, tá? Ele só manda executar, mas o serviço pesado quem faz é o cavalo preso, né? O cavalo ou animal de tração na carroça. Esses circuitos do ladder, eles mostram a relação que existe entre os circuitos e os componentes, mas ele não mostra a posição real. O wiring, ele normalmente tende a mostrar qual que é a posição real daquele componente dentro do sistema. Ele tem uma informação que mostra mais ou menos geograficamente aonde as coisas estão. No wiring, no ladder não. O ladder não tem essa, como ele é um diagrama em linha, ele só mostra função. Ele não tem uma relação com localização. Os diagramas em linha, né, line diagrams, provide a fast, rápido, easy understanding, fácil a compreensão das conexões e do uso dos componentes. Tá certo? Então, Giovana, desculpa, perdi seu comentário, mas provavelmente a sua pergunta deve ser sim. Eu devo ter falado exatamente onde que só tem os diagramas em linhas, etc. Né? Esse aqui é um diagrama em linha também, né? Ele mostra uma chave, um fusível, uma outra chave, um dispositivo, que aqui é um dispositivo de controle, mas ele não especifica o que é, ele só dá uma representação muito grosseira, um circuito de controle e a carga, certo? Então, assim, ele é um diagrama para uma informação rápida do que o sistema é e o que ele faz, mas ele não detalha, não tem muito detalhe aqui. Tanto é que ele chamou aqui de controller, certo? O controller tem uma ação de acionamento, um botão de controle, de comando, e tem a carga pendurada nele, mas a gente não tem uma descrição exata do que ele é aqui. Então, o que a gente sabe na real aqui? A gente sabe que tem uma rede que alimenta aqui uma chave principal, certo? Essa chave aqui, que está alimentando esse circuito, ela pode ter outros circuitos nessa direção, por isso a necessidade de ter uma segunda chave,
Porque essa segunda chave comanda somente esse bloco aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é uma chave geral, isso aqui é uma chave específica, tá? Essa é específica desse circuito aqui. Mas essa linha pode ter outros ramais, outros sistemas pendurados aqui. E é um sistema de comando. E esse sistema de comando controla uma carga que tem um motor, tá? Do jeito que está aqui, não dá nem para saber se esse sistema é monofásico ou trifásico. Se ele é alimentado por uma fase ou trifásico. Não dá para saber. Só é uma representação muito resumida. A versão do lado ela pode ser mais complicada. Por quê? Porque pode ter mais degraus, tá certo? Que é o caso aqui. O que existe aqui? Aqui existe um push button tipo stop, um push button tipo start, o selo. Esse selo aqui, normalmente, se for do CLP, é uma função lógica do CLP, ele nem é físico, ele é software. Aqui tem uma bobina, que se for de CLP, também é software, que é a saída, é uma das saídas do CLP, e aqui tem um OLS. Um OLS, isso aqui provavelmente é uma entrada no CLP. Por quê? Porque o OLS tem que vir de fora. É o contato, contato de auxiliar do relé de sobrecarga que manda a informação que houve um evento que precisa interromper de emergência a operação. Tá? Então, se você pegar num CLP, ó, o stop tem que ser físico, então isso aqui é uma entrada. O start tem que ser físico, então é uma entrada. A bobina pode ser só lógica dentro do próprio CLP e ligada à saída do CLP. E aqui também tem que ser físico, tem que vir do meio externo. Aqui ó, tem um contato auxiliar de M1, que se for no CLP é lógica, tá certo? Normalmente isso aqui é lógica, isso aqui vai para uma saída do CLP que recebe uma chave externa. Essa chave externa retorna, essa chave externa vai na entrada do CLP e ela aciona uma lógica de uma bobina 2 e uma bobina temporizada 2. Time Relay, TR, Time Relay. E os dois também estão ligados a um contato externo do relé de sobrecarga. Por último, nós temos uma outra linha aqui que tem um contato de lógica, que é o relé temporizado, isso aqui pode ser só lógica também, ligado a uma outra bobina lógica dentro do CLP. Eu estou falando lógico porque se é dentro do CLP, você faz isso com software. Se isso aqui é externo, é num painel, é discreto, com relé, com bobinas de contatores, etc., com contatos, isso aí é físico. Tá? Mas geralmente o ladder aqui está representando um sistema de um CLP, onde algumas coisas são entradas e outras coisas são saídas. Beleza? Vocês estão tendo o CLP com que colega? Com o William? Matheus? Com ninguém por enquanto? Seria na matéria de automação esse CLP? Sim, provavelmente é. Com ninguém? Como assim com ninguém, Vinícius?
Ah, é o Toninho? Legal. O que o Toninho está abordando, só para eu ter uma ideia? Pode ser que eu esteja muito lá na frente. Ah, entendi. Não, é verdade, viu, o Daniel? Eu confundi. Essa matéria tem o nome de CLP no técnico noturno, mas no integrado acho que é isso mesmo, né? Ela é chamada de automação. Mas ela aborda CLP. Provavelmente vocês vão ver isso um pouco mais à frente. Bom, deixa eu seguir aqui. An important point to remember, um ponto importante para a gente se lembrar, is that schematics show motors and the control equipments in the resting or off state. O que ele quer dizer aqui? Olha, lembre-se, quando você pega um diagrama, seja ele qual for, ele está em estado de descanso, de repouso, ou estado de desligado, off state, né? Também às vezes chamado de self state, né? Self state é uma coisa que você precisa entender, porque fui tentar traduzir, a melhor tradução que eu consegui é estado de espera, mas não é boa. Estado de prateleira, que seria uma tradução literal, fica horrível. A gente não diz no português estado de prateleira, a gente diria estado de repouso, estado de não acionamento, tá? Então, por quê? Porque, olha, o estado de repouso, as coisas estão como estão no desenho. Vamos ligar ele para ver como é que ele muda. Então, agora eu vou sair do estado de repouso, ok? Eu vou ligar. Então, eu vou fazer um start aqui, ó. Vou acionar aqui. Isso vai fechar aqui. Certo? Nesse momento, uma corrente elétrica passa por aqui. E aí, ó, aciona M1. Estou fazendo aqui como se fosse um solzinho, uma lâmpada, para simbolizar que ele ligou, beleza? Nesse momento que esse ligou, esse cara que estava em resting, normalmente aberto, ele estava, quando ele estava em resting state ou off state, ele estava aberto. Mas como eu acionei, agora ele vai para normalmente fechado, que é essa simbologia assim. Tá certo? Quando eu tirei o dedo, eu fiz esse movimento, né? Eu vou precisar da borracha. O que vai acontecer? Isso aqui apaga, certo? Ele volta a desligar. Então a corrente para, não, ela não para. Ixi. Não deu certo, deu BO aqui. Não estou enxergando a... Bom, quando eu tirei o dedo, a corrente ela começou a passar por aqui, ó. Então, esse selo aqui garante que quando eu tiro o dedo e o contato abre, a corrente já tinha achado um caminho paralelo. Então ela está circulando pelo selo, beleza? E esse cara permanece ligado, tá? Porque isso aqui é fração de segundo. Eu dei o clique, a bobina já atraca, o selo já fecha. Quando eu tiro o dedo, que eu interrompo esse circuito, a corrente já está circulando em paralelo. Então, o circuito permanece ligado. Então, ele não está mais em resting state or off state. Ele já está on, certo? Bom, essa bobina aqui, ó, certo? Essa bobina aqui, ela é dona desse contato aqui, M1. Então, esse cara que estava em normally open, agora ele está close, está fechado.
Isso liga M2 e TR? Não. Depende dessa válvula aqui. Essa válvula aqui, esse contato está numa válvula que mede pressão de um tanque. Então, se não me engano, ele depende que a pressão caia, como se o tanque estivesse esvaziando. Ele depende que a tensão caia. Quando a tensão cai, a pressão cai, ele liga aqui, ó. Quando ele liga, a corrente acha um caminho para outra fase e aí ela aciona M2, que é uma outra bobina, que não tem nada a ver com M1, uma segunda bobina, e aciona também a bobina do relé de tempo, Time Relay. Ok? Aí quando ela aciona o Time Relay, o relé de tempo, ou ele aciona de imediato, conta o tempo e desliga, ou ele conta um tempo e depois liga. Vai depender do tipo de Time Relay que foi configurado. Tem Time Relay que ele bateu energia nele, ele já liga, conta, vamos falar até 10 e desliga. Ou então ele recebeu energia, ele começa 1, 2, quando der 10, ele fecha o contato. Vamos falar que é esse tipo, né? Eu esqueci o nome técnico agora, gente, mas é um relé de tempo que funciona com um certo atraso. Bom, contou o tempo, ele fecha aqui, ó. Quando ele fecha aqui, a corrente aqui acha um caminho para M3. Passando aqui por M3 e voltando a L2. Então, liga M3. Tá certo? Ligou M3. E quando esse relé tinha ligado, ele também ligou aqui, ó. E aí ele sinalizou que M2 está energizado e M3 também. Tá certo? Então, essa aqui é uma versão um pouquinho mais complicada do ladder, beleza? Mas eu tive que fazer esses desenhos porque essa situação que nós estamos descrevendo agora é uma situação de on, que não é o estado natural do desenho. O estado natural do desenho mostra resting or off state, beleza? Mas agora nós simulamos a operação, então ele está agora em on state, certo? Só que em on state a gente tem que imaginar, ou tem que fazer esse rascunho aqui, porque o estado natural do desenho não é em on, mas em off. Bom, eu vou concluir aqui. Semana que vem, se der tempo. Então, o ladder, né? O ladder diagrams are also called line diagrams. Então, o diagrama ladder também é conhecido como diagrama de linha ou diagrama elementar. Eles são usados para representar, deixa eu colocar o laser aqui que é melhor. Eles são usados para representar funções de um circuito de controle que estão associados a dispositivos, mas eles não mostram, eles não mostram os componentes do controle de circuito na posição real, certo? Eles não têm uma organização geográfica, é só funcional. Como circuitos de controles, eles podem ser muito complexos. É lógico, eu mostrei aqui 1, 2, 3 linhas, 4 linhas já começou a ficar um pouquinho complexo. O raciocínio de análise ele já é uma sequência. Lembra que a gente estudou sequence control?
Isso aqui é uma espécie de sequence control. Na medida que eu tomo uma ação, várias ações depois são encadeadas, né? Ele está falando aqui que os diagramas ladder podem ser um pouco menos complicados de ler do que os de wiring. Porque o wiring, pessoal, eles têm informação tanto do controle quanto a informação da potência. E às vezes mostram isso em condição trifásica. Trifásica, você tem 3 elementos para cada. Você tem 3 elementos que são correspondentes a cada fase. Então, assim, como o ladder trata só do controle, ele é normalmente um diagrama em linha, então é só de 2 fases. Então, ele, mesmo que com muitas linhas, ele ainda é aparentemente menos difícil de entender do que um diagrama de wiring. Porque o diagrama de wiring você vai ter que interpretar tanto quanto funciona o comando, como funciona a potência, tá certo? Então, eu vou terminar nesse aqui. Ó. Não, mas eu preciso fazer chamada, senão eu não consigo cumprir as 10h15. Eu vou deixar esse aqui para semana que vem. Se a gente tiver tempo, né? Porque semana que vem é o dia do nosso... É o dia da nossa chamada lá, do nosso questionáriozinho. Fala, Caroline. Caroline, desculpa. Professor, eu tenho uma dúvida. Legal, pode falar. Quem está falando é a Giovana, né? Isso. Sabe o diagrama ladder, só que o que tem o mais complexo, que tem 4 linhas. Vamos lá, Eu esse não aqui. entendi isso. Eu não entendi, tipo, a partir da segunda, terceira e quarta linha. Elas estão ligadas em paralelo ou não tem nada a ver? São linhas independentes? Elas estão ligadas em paralelo, mas elas dependem de uma sequência de eventos. Por exemplo, o M2 aqui e o M3, eles só vão entrar em ação depois que M1 for acionado. Tá? Então, assim, se você imaginar na linha temporal, deixa eu ver se consigo fazer um rascunho aqui, rápido. Se você imaginar uma linha de tempo, você tem que, se o M1 for acionado aqui, o M2 e o M3 só depois. Tá certo? Só depois. Não tem possibilidade de o M2 e M3 atuar nessa linha de tempo aqui antes. Só depois. Então eles dependem de uma sequência, tá? E isso ficou claro para você? Que depende de uma sequência? Agora sim eu entendi. Isso. Outra dúvida também foi essa chave de pressão da 5 e o TR. Eu não entendi, tipo, como que eles são ativados assim? Legal. Ó, se isso aqui for num CLP, essa chave de pressão, ela é a entrada do CLP. Tipo assim, o elemento mesmo de chave está em algum lugar, tipo num tanque, certo? Aí vem um par de fiozinhos e vai até a entrada do CLP. Aí no CLP ele entra lá nas entradinhas do CLP. O que acontece? Mesmo que se acione o M1, mesmo que o M1 seja acionado por essa bobina, que esse M1, ó, você está vendo que tem o mesmo nome da bobina. Então ele está atrelado à bobina. Quando a bobina ligou, ele ligou aqui. Mas o fato dele ligar aqui não é suficiente para ligar M2 e TR. Tem que vir essa chave que está em repouso, em aberto, ela tem que ser ligada. Tá certo? Então pode ser que o M1 aqui e esse contato permaneça ligado por muito tempo, mas o M2 nunca ligue, porque o M2 para ligar ele depende dessa chave aqui, certo? Ele depende. Quando o fluido debaixa a pressão,
porque provavelmente ele já foi escoado quase tudo do tanque. Aí sim, quando essa chave ligar e se esse M1 permaneceu ligado, aí que vai haver a ligação de M2 e TR. O TR e o M2 estão em paralelo, então no mesmo momento que liga M2, o TR vai ligar. Só que o TR vai ligar em diferentes situações. Ele pode ligar de imediato ou pode ligar de atraso. Isso vai depender do tipo de elemento que é. Tá? Se ele é um relé de tempo que liga de imediato ou se ele liga com atraso. Isso parece um pouco complicado para você agora, mas não se preocupe. Só perceba que TR está em paralelo com M2. E ele vai transcorrer um tempo. Tá certo? E ele vai ser responsável de ligar essa chave, porque esse TR está amarrado a esse relé aqui. Tá certo? Se ele ligou, transcorreu um tempo e ele fechou esse contato, o M3 vai ligar. Então o M3 pode ser uma bobina que na linha de tempo só liga depois de M2. Eu não tenho como dizer, porque eu precisava ver que tipo certinho de contagem que ele está fazendo, mas a princípio é isso aqui. Ó. Tá difícil. Na linha de tempo, M1 e aqui M2 e depois transcorre mais um tempo M3. Isso aqui é o típico sistema sequencial. Um vai acontecendo depois de um outro evento, né? Um evento sucedendo o outro. Basicamente é isso. Será que eu consegui explicar? Entendi tudo agora, senhor. Obrigada. Tá, eu vou parar aqui para eu poder fazer a chamada e se vocês tiverem algumas dúvidas e tal, algumas perguntas, podem me fazer assim que eu concluir a chamada.